Durante grande parte do século XX, a ciência acreditava que o corpo humano era composto quase exclusivamente por células humanas, organizadas em órgãos bem definidos e sistemas separados. Bactérias, vírus e outros micro-organismos eram vistos apenas como ameaças, agentes de doenças que precisavam ser eliminados sempre que possível. Essa visão começou a ser questionada no final dos anos 90, quando novas técnicas de sequenciamento genético permitiram observar o que antes era invisível. Pesquisadores perceberam que o corpo humano abriga trilhões de micro-organismos, vivendo de forma constante, organizada e funcional, desde o nascimento até a morte. Essa constatação revelou um dado perturbador. O número de células microbianas no corpo humano é comparável ao número de células humanas. Não se tratava de invasores ocasionais, mas de uma comunidade estável, presente no intestino, na pele, na boca e em diversas outras regiões do corpo. A partir desse momento, tornou-se impossível ignorar que essas formas de vida desempenhavam funções essenciais para o funcionamento do organismo. Digestão, absorção de nutrientes e proteção contra agentes patogênicos passaram a ser associadas diretamente à atividade desses micro-organismos. Esse novo entendimento provocou uma ruptura silenciosa na biologia e na medicina, mudando a forma como o corpo humano passou a ser estudado. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de que o microbioma humano não era apenas um conjunto de micróbios, mas um sistema funcional integrado ao corpo. Com essa mudança de perspectiva, a ciência deu o primeiro passo para reconhecer a existência de um componente invisível, mas biologicamente essencial à vida humana. A virada decisiva ocorreu no início dos anos 2000, quando a comunidade científica lançou o Human Microbiome Project, um esforço internacional sem precedentes. O objetivo era simples na aparência, mas profundo nas implicações: mapear geneticamente todos os micro-organismos que vivem no corpo humano. Até aquele momento, a maioria dessas formas de vida não podia ser estudada em laboratório, pois não crescia em ambientes artificiais. O sequenciamento genético eliminou essa limitação, permitindo identificar micro-organismos apenas pelo seu material genético, sem necessidade de cultivo. Os primeiros resultados surpreenderam até os próprios pesquisadores envolvidos no projeto. Cada indivíduo possuía um microbioma único, com composição específica, influenciada por nascimento, alimentação, ambiente e uso de medicamentos. Não existia um microbioma padrão saudável, mas sim padrões funcionais que se mantinham estáveis ao longo do tempo. Descobriu-se que alterações bruscas nessa comunidade estavam associadas a doenças inflamatórias, metabólicas e imunológicas. O microbioma deixou de ser visto como um detalhe secundário e passou a ser analisado como um fator central da saúde humana. Essa mudança forçou a medicina a reconsiderar diagnósticos, tratamentos e até o conceito clássico de normalidade biológica. A partir daí, o corpo humano começou a ser estudado não como um organismo isolado, mas como um sistema biológico compartilhado. Com o avanço das pesquisas, ficou claro que o microbioma não estava apenas presente no corpo humano, mas atuava ativamente em processos vitais. No sistema digestório, esses micro-organismos passaram a ser reconhecidos como responsáveis pela quebra de fibras e compostos que o corpo humano não consegue digerir sozinho. Essa atividade gera moléculas essenciais para o funcionamento das células intestinais e para o equilíbrio metabólico do organismo. O sistema imunológico também mostrou forte dependência do microbioma desde os primeiros anos de vida. A presença controlada de micro-organismos auxilia o sistema imune a distinguir ameaças reais de estruturas inofensivas.
Quando essa interação falha, aumentam os riscos de alergias, doenças autoimunes e inflamações crônicas. Estudos demonstraram que a ausência ou a redução extrema do microbioma compromete a maturação adequada das defesas do corpo. Além disso, o microbioma atua como uma barreira biológica, dificultando a proliferação de micro-organismos patogênicos. Esse efeito ocorre pela competição por espaço e nutrientes, limitando a instalação de agentes nocivos. A soma dessas funções revelou que o microbioma não apenas acompanha o corpo humano, mas participa ativamente da manutenção da saúde. A ciência passou a compreender que alterações nesse sistema podem gerar consequências sistêmicas, afetando múltiplos órgãos ao mesmo tempo. À medida que o microbioma passou a ser entendido como um sistema funcional, tornou-se evidente que seu desequilíbrio poderia gerar efeitos profundos no organismo. Esse estado de alteração recebeu o nome de disbiose, caracterizado por mudanças na composição e na atividade dos micro-organismos. Pesquisas realizadas ao longo da década de 2000 associaram a disbiose a doenças intestinais inflamatórias, obesidade, diabetes tipo 2 e distúrbios metabólicos. O uso excessivo de antibióticos revelou-se um dos principais fatores de perturbação desse sistema invisível. Esses medicamentos não diferenciam micro-organismos patogênicos de micro-organismos benéficos, afetando toda a comunidade microbiana. Em muitos casos, o microbioma não retorna ao estado original após essas intervenções. Estudos clínicos demonstraram que alterações prolongadas podem comprometer a digestão, a imunidade e o controle inflamatório. Além disso, observou-se que a alimentação moderna, pobre em fibras e rica em ultraprocessados, reduz a diversidade microbiana. A diminuição dessa diversidade está associada a maior vulnerabilidade a doenças crônicas. Essas descobertas reforçaram a ideia de que manter o equilíbrio do microbioma é essencial para a saúde a longo prazo. A medicina passou, então, a considerar o microbioma como um alvo legítimo de prevenção e tratamento. A compreensão do microbioma transformou a forma como doenças e tratamentos passaram a ser pensados na medicina contemporânea. Pesquisas indicam que terapias baseadas na modulação do microbioma podem auxiliar na prevenção e tratamento de diversas condições. Entre essas intervenções, destacam-se a utilização de probióticos, prebióticos e transplantes fecais, cuidadosamente aplicados sob supervisão científica. O transplante fecal, por exemplo, mostrou eficácia surpreendente no tratamento de infecções recorrentes por Clostridium difficile. Além disso, estudos começaram a investigar a relação do microbioma com distúrbios neurológicos, como depressão, ansiedade e doenças neurodegenerativas. A comunicação entre intestino e cérebro, mediada por micro-organismos, é conhecida como eixo intestino-cérebro e abre novas perspectivas terapêuticas. Médicos e pesquisadores passaram a reconhecer que a saúde humana não pode ser dissociada do equilíbrio microbiano que nos habita. Essa visão integrada desafia antigos paradigmas e sugere que a personalização do tratamento deve considerar a composição única do microbioma de cada indivíduo. A ciência também percebeu que intervenções precoces, desde a infância, são determinantes para o desenvolvimento saudável do sistema imunológico e metabólico. Essas descobertas reforçam a ideia de que nosso corpo não é apenas humano, mas um ecossistema complexo e interdependente, onde cada micro-organismo desempenha funções essenciais. A partir daí, o microbioma passou a ser considerado, de fato, um órgão invisível, fundamental para compreender a saúde humana de maneira integral.
Hoje, o estudo do microbioma continua a expandir-se, revelando funções até então inimagináveis desses micro-organismos no corpo humano. Pesquisas recentes sugerem que a manipulação controlada do microbioma pode prevenir doenças crônicas e otimizar a resposta imunológica. Estudos de longa duração indicam que indivíduos com microbiomas mais diversificados apresentam menor incidência de doenças metabólicas e inflamatórias. Cientistas também investigam como fatores ambientais, dieta e estilo de vida moldam o microbioma ao longo da vida. Essa compreensão reforça a ideia de que a saúde humana depende não apenas de fatores genéticos, mas de uma interação complexa com o ecossistema microbiano interno. O microbioma é, portanto, um órgão invisível, mas crucial, que atua em constante colaboração com nossos órgãos visíveis. A partir desse conhecimento, a medicina do futuro deve ser entendida como uma ciência que integra humanos e micro-organismos, considerando ambos como partes essenciais de um mesmo sistema. A reflexão que surge é clara. Nossa sobrevivência e bem-estar dependem não apenas de nossas células, mas de trilhões de parceiros invisíveis que nos acompanham desde o nascimento. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma a compreender melhor o microbioma humano e sua importância, deixe o like, considere inscrever-se no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!